Vamos abrir as nossas Bíblias de Efésios, capítulo 4, por favor. Efésios, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. O texto fala da unidade da fé, né? Diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é o privilégio de ser igreja de Cristo. Queridos, nós somos igreja do Senhor. Como foi falado aqui na escola bíblica, e como igreja, Deus fala em todos nós e através de todos nós. Mas para que Deus possa falar em nós e através de nós, é preciso estarmos atentos ao que Deus quer falar. Então, eu gostaria de dizer que enquanto o apóstolo Paulo, ele conta o seu testemunho e doutrina a comunidade, aquela comunidade, sua preocupação, queridos irmãos, em moldar a igreja, era ser um modelo para os cristãos. O desejo de Paulo era ser modelo. Por isso que ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo desejava ser modelo para a igreja naquele momento. Então a igreja, eu quero dizer neste momento, que a igreja é você. Você é a igreja. Eu sou a igreja, nós somos igreja. Como igreja, como devo me comportar? Como igreja de Cristo, como devo eu ser? Não adianta, meus irmãos, apontar os defeitos da igreja, né? E esquecer que nós somos igreja. Não adianta eu apontar o defeito do irmão e esquecer que eu faço parte dessa mesma igreja. Então, como uma canoa furada que se afunda quando eu tento mostrar o defeito do irmão. Eu quero dizer que todos, quando nós vivemos dessa forma, com o objetivo de observar e fiscalizar e apontar, automaticamente nós naufragamos. Porque esse não deve ser o propósito de cada um de nós como igreja. Então devemos trabalhar juntos, o quê? Para fecharmos as brechas e salvarmos a vida de todos. Esse tem que ser o propósito de cada um de nós como igreja: se preocupar com o outro, cuidar do outro. Então essa era a preocupação de Paulo, porque Paulo, com seu testemunho, ele procurava o quê? Doutrinar a igreja. Ele buscava ensinar. Com que objetivo? Para que a igreja se parecesse com Cristo. Então eu gostaria de dizer nesta manhã, né, e refletir com os irmãos sobre alguns aspectos sobre ser igreja. Existem alguns aspectos sobre ser igreja, e o primeiro aspecto de uma igreja, a igreja, ela é de Deus, ela não é de homens. Então, se a igreja é de Deus,
Então eu preciso cuidar desta igreja. Eu, como igreja, eu preciso cuidar da outra igreja. Eu preciso tratar. Então, por isso que Paulo, o objetivo de Paulo era cuidar da igreja, né? Porque ele era a igreja. Então, eu gostaria de dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, ele deixa bem claro que o seu ministério não é da parte de homem algum. O ministério dele, mas por Deus também, né? Ele esclarece que ele não almejava a favor de homens. E Paulo, ele não queria tapinha nas costas, não pregava o evangelho segundo a opinião de homens, não pregava o evangelho para agradar homens, visto que aprendeu diretamente da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, o objetivo de Paulo, meus irmãos, era agradar ao Senhor. Então, esse deve ser o nosso objetivo, agradar o nosso Deus. E se vivemos assim com o objetivo de agradar o nosso Deus, nós vamos nos preocupar com o outro. Então, a igreja cristã, ela precisa ser mais de Cristo e menos de homens. Precisamos ser mais cristocêntrica, né? Cristo precisa ser o centro da igreja. Então, muitas igrejas, infelizmente, estão vivendo um evangelho, né, antropocêntrico, onde o homem, ele é o centro, né? O evangelho, quer dizer, antropocêntrico, o homem, ele é o centro. Então, as pessoas visam agradar alguém lá dentro, visam fazer algo para que o outro fique satisfeito. Quando vai ensinar a escola, na escola bíblica, é para que os irmãos fiquem satisfeitos. Quando vai louvar, é para que os irmãos fiquem satisfeitos. Quando vai fazer alguma coisa, às vezes para a satisfação do pastor, para a satisfação dos diáconos. E Paulo traz esse entendimento. O evangelho precisa ser o meu evangelho, precisa ser cristocêntrico. Cristo é o centro do nosso evangelho. Então, onde o homem, né, é o centro, meus irmãos, erra o alvo. Onde o homem é o centro, o objetivo é agradar homens, né? Então, a figura ilustre do líder, a figura ilustre do cantor, do pregador famoso, quando o objetivo é agradar essas pessoas, perdeu o sentido desse evangelho. Então, o objetivo é Cristo, é o centro da igreja. Então, o resultado disso, quer dizer, quando o homem é o centro, né? Uma igreja antropocêntrica, então o que acontece? São crentes fracos espiritualmente, crentes carnais que não resistem aos primeiros obstáculos, porque se o meu objetivo é agradar o homem, quando esse homem falha, eu vou cair junto com ele, eu vou me decepcionar, né? Então eu quero dizer nesta manhã que o verdadeiro evangelho, ele é cristocêntrico, pois tudo gera em torno da pessoa de Jesus. Tudo gera para a glória dele, tudo gera para o louvor dele. Então, a igreja, queridos irmãos, a igreja é de Deus e não é de homens. Então, nosso objetivo aqui é agradar ao Senhor, é falar algo para agradar a Deus. O segundo aspecto da igreja é que a igreja deve ser uma igreja verdadeira, uma igreja que preza pela verdade. Então, Paulo, ele é direto e claro em suas palavras em Gálatas, capítulo 1, né, capítulo 16, versículo 7, ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, aqui a igreja de Gálatas estava se desviando do propósito de Deus, né? Recebendo um evangelho que deveria ser anátema,
um evangelho que não deveria ser considerado. Então, certa vez, Paulo confrontou Pedro por sua dubiedade, né? Ele diz, por isso o apóstolo Paulo, ele insiste em mostrar o quê? A sua tese baseada na verdade. Então, Paulo vivia baseado na verdade, e nós sabemos que o quê? Que Pedro, ele não aceitava que o evangelho saísse, né? Ele não aceitava que o evangelho fosse para fora, que o evangelho chegasse até nós. Então eu quero dizer que por isso o apóstolo Paulo, ele insiste em mostrar o quê? Sua tese baseada na verdade, na palavra. Eu quero dizer que a igreja, ela é formada por pessoas falhas e incoerentes, né? Precisa ser um lugar onde se fala a verdade com amor. Às vezes a gente teme em falar a verdade para não ofender, não magoar, mas a verdade precisa sempre ser falada. Por quê? Porque é por isso que as pessoas, Jesus era incompreendido, né? Porque Jesus, ele falava a verdade. Observe o sacerdote, Jesus, quando chegava no templo, né? Ele chamava de raça de víboras. Imagine uma verdade dessa diante dos súditos dele, diante dos seguidores. Jesus dizia assim, raça de víboras, porque Jesus estava falando a verdade. Jesus poderia dizer, quero falar com você em particular, viu? Não, Jesus falava a ele a verdade. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que a sinceridade deve ser a característica do cristão, que tem o compromisso de falar sim ou não. Então, a igreja de Cristo, né, ela tem esse compromisso. Observe que Mateus 5,37 diz que o meu pesado, o que passar disso vem do maligno. O que passar da verdade vem do diabo. A mentira, o diabo, ele é pai da mentira. Então, a igreja de Cristo é uma igreja, queridos irmãos, que fala sempre a verdade. Então eu quero dizer que nós também devemos ser educados com o nosso próximo, sem a intenção de ofender, a verdade sem ofender, com educação, né? Educadamente falar sempre a verdade, aquilo que nós achamos. Então nós como igreja deveremos ser um lugar onde todos olham e não se escondem o que pensam. Tenho que olhar para o irmão e falar aquilo que eu penso do irmão. O irmão olhar para o outro e falar aquilo que pensa do outro. E com isso nós ajudamos. Quando a gente não fala, porque é a verdade, o que é que acontece? Quando a gente não fala a verdade ao irmão, ele vai continuar vivendo uma vida de desagrado a Deus, que ele acha que está enganando todo mundo. E isso ele continua caminhando para o inferno. Então é preciso, meus irmãos, ser uma igreja verdadeira, uma igreja sincera. O terceiro aspecto da igreja é uma igreja, ela precisa ser uma igreja convertida, uma igreja que vive para o Senhor. Gálatas 1,15 diz, meu Deus, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Eu preciso me converter, eu preciso ir para o objetivo de Deus. Ele disse que foi chamado desde o ventre da materna e me chamou por sua graça. Então, Paulo dá seu testemunho de conversão, de como sua vida foi transformada pelo Evangelho, porque o Evangelho ele transforma. Então, se eu aceitei Jesus, se eu sou um servo de Deus e continuo vivendo, falando e me comportando da mesma forma, é porque eu não me converti coisa nenhuma, eu me convenci. Porque existem pessoas convencidas, existem pessoas convertidas, e a igreja tem gente convencida, que não se converteu ainda, continua vivendo uma vida de desagrado a Deus, uma vida de pecado. Então, que ele declara que foi chamado pela graça de Deus. Paulo disse que foi chamado pela graça, do texto que eu acabei de ler, e que se tornou que é um novo homem. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, nós nos transformamos em novas pessoas.
O crente que foi chamado e ele se converteu, ele é diferente. Então, o terrível problema para as igrejas é acumular o quê? Adeptos que não se converteram genuinamente. É um problema para a igreja, irmãos que não se converteram, que não foram convertidos genuinamente, só fizeram aceitar a Jesus. Eu quero dizer que qualquer atrativo com música, né? Ou um belo templo, ou até mesmo boas pregações não são suficientes, meus irmãos, para transformar um ser humano, não. Não é o templo, não são os louvores, não são simplesmente a mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, somente o Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. 2 Coríntios 5,17 diz: porque quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo é novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, não se comporta como se comportava antes, não faz o que faz. Então, se a pessoa não for realmente convertida, será como uma semente que cai à beira do caminho entre os espinhos ou a pedra, não vai prosperar. Então, sem contar, né, nos problemas que pode gerar por não ter o que? A mente de Cristo. Então, uma pessoa que não tem a mente de Cristo, meus irmãos, pode tentar contaminar aqueles que têm. Então é preciso ser uma igreja que é convertida, uma igreja que mudou. O quarto aspecto é uma igreja que é inspiradora. É preciso ser uma igreja que inspira. E Paulo inspirava. E nós precisamos, né? Observe que Gálatas 2:2: fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não ter corrido em vão. Olha, a preocupação dele era influenciar. A minha preocupação como crente, meu irmão, a sua deve ser influenciar onde você trabalha, aonde você anda, para que as pessoas olhem e vejam algo diferente em você. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. Não podemos ser uma Maria, mas mais outras, né? Então Paulo diz que a sua vida era dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que ele mostrava para onde ir, porque ele era o que? Inspirador, e era inspirado. Então todo argumento de Paulo não provia de filosofias humanas, não era de filosofia não, mas da revelação de Deus. Deus revelava a Paulo o que queria, e Paulo obedecia até o último dia dele. Paulo, quando foi para Roma, ele sabia que ia morrer, mas ele obedeceu. E aí, meu irmão, se Deus falar com você, para você ir em algum lugar e dizer: olha, você vai morrer lá, você vai ou não vai? Paulo foi e morreu e foi decapitado lá. Então eu quero dizer que uma igreja espiritual, ela busca o que? A inspiração divina para tudo que faz. É tudo. Todas as nossas atitudes devem ser espirituais, meu irmão. Tudo que nós fazemos. Então, antes de tomar suas decisões, a igreja precisa buscar o Espírito Santo que ilumina a cumprir a vontade de Deus. Então, a igreja, eu como igreja, você, como eu falei no princípio, você é igreja. Então, todas as suas decisões têm que ser inspiradas por Deus. Como nós falamos na escola, Deus fala. Deus fala. Nós cremos em um Deus que fala. Não é um Deus mudo, é um Deus que revela. Então eu quero dizer que a pregação da palavra deve ser o que? Inspirada, assim como foi inspirada a sua escrita. Eu tenho que ser inspirador para o outro. As pessoas que me cercam, que te cercam, tem que olhar para você e ser inspirado. Dizer: puxa, que maravilha. Quando você para falar, mesmo num momento de brincadeira, as pessoas vão até se limitar nas brincadeiras com vocês. Então, ali é um homem santo, é uma mulher santa, uma mulher de Deus, amigo. Certas brincadeiras a gente não faz, né, com ele. Então, seja uma igreja
inspirada e uma igreja inspiradora, que as pessoas que se relacionam com você possam ver a face de Cristo na sua vida. E em quinto lugar, uma igreja cuidadora, uma igreja que cuida. Gálatas, capítulo 2, queria que alguém abrisse aí, por favor, versículos de 3 a 6. Gálatas, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Amém. Então observe que Paulo, a gente percebe aí que Paulo, ele nunca estava sozinho, mesmo preso, a igreja estava com ele, está vendo? Era uma igreja que cuidava. Então a gente precisa cuidar, então, queridos irmãos, pois havia o quê? Uma preocupação em cuidar um do outro. E é isso que Paulo chama a nossa atenção. Nós precisamos cuidar um do outro, ter cuidado um com o outro. Então Paulo se preocupava com as más influências, né, no meio do povo de Deus, e por isso ele procura o quê? Defender o evangelho, porque havia o quê? Falsos mestres, falsos irmãos. Então ele se preocupava, ele cuidava da igreja, né? Então a gente precisa ser uma igreja que cuida, uma igreja que se preocupa. Mas Paulo, ele não perdia tempo com eles, com aqueles perdidos, aqueles que estavam ali para desviar, né? Também havia quem mostrasse o que? Ser algo que na verdade não era. Ainda tem isso nas igrejas hoje, tem pessoas que demonstram ser algo que não é, né? Então, queridos irmãos, nós como igreja precisamos ser mais o que? Protetores e acolhedores dos nossos irmãos, que também são igreja. Então, igreja apoia igreja, igreja protege igreja. Como é que nós protegemos? Orando pela igreja, cuidando da igreja. Quando sabe que o irmão está enfermo, se preocupar, né? Orar pelo irmão. Então eu quero dizer que para isso é necessário haver uma grande unidade, onde todos se cuidam e se protegem, né? Ao mesmo tempo, mas em mútua aceitação. Existe mutualidade, é um ajudando o outro, um cuidando do outro. Então, ao mesmo tempo, a exemplo de Paulo, precisamos ser firmes quanto aos erros, né, dos outros, ensinar a verdade. Então, não é porque eu cuido de Bonfim, que Bonfim, se estiver errado em alguma coisa, eu vou me isentar. Eu preciso chamar ele e dizer: olha, meu irmão, isso está errado, não faça assim não. Pastor, isso está errado, pastor, não vamos fazer dessa forma. Jorge, está errado, não é assim não, é desse jeito. Então, quem ama, cuida. Isso é uma forma de cuidado. Quando você orienta, quando você aconselha, igreja cuida de igreja, o irmão cuida do outro. Então todos, né, todo bom irmão tem essa missão de cuidar um do outro. Então eu, como bom irmão de Bonfim, eu tenho a missão de cuidar dele. Ele, como bom irmão meu, tem a missão de cuidar de mim. E assim sucessivamente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é uma verdade. Então um precisa do outro. Então sejamos uma igreja que é cuidadora, uma igreja que cuida. O sexto aspecto, precisamos ser o que? Uma igreja missionária. Esse é o cume, né? É o ponto alto da igreja. Uma igreja que não é missionária, ela perdeu o sentido, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para ser missionário. Todos nós temos que ser missionários.
aqui no Sussuarana, a partir do momento que você sai de sua casa para você ir a algum lugar pregar, você está fazendo missões, pregando o Evangelho. Então o público-alvo da igreja de Jerusalém inicialmente era apenas os judeus. A igreja só cuidava dos judeus, né? Então, mas com a conversão do apóstolo Paulo, meus irmãos, a igreja se voltou para outros povos, entendeu? Seguindo o seu chamado missionário desde o Pentecostes. Então, o corpo dos seguidores de Jesus, os apóstolos, eles estavam pensando o quê? Jerusalém. Mas Jesus disse ficar em Jerusalém, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Paulo disse, não é só Jerusalém, não, é Judéia, Samaria e confins da terra, aqui, então em todos os lugares. Então, queridos irmãos, desse modo Paulo declara que enquanto Pedro pregava para os judeus, e Paulo fala com ele pregaria para os povos gentios, ele ia sair dali e ia levar o Evangelho a outros povos. Eu quero dizer que essa diferenciação não poderia ser uma barreira entre eles, mas uma parceria missionária. Então, se eu sei que o irmão está pregando em algum lugar, eu, como parceiro missionário dele, meu papel é orar. E a igreja precisa ser uma igreja missionária, também não devia o quê? Se esquecer dos pobres, Então aí, isso faz deles uma igreja solidária. A igreja tem que ser solidária, tem que se preocupar com os pobres. A igreja precisa ser mais do que inclusiva e missionária. A igreja precisa fazer o seu papel de missões. Então devemos ir ao encontro que vidas carentes do Evangelho e demonstrar o que é amor por essas vidas. Porque quando você sai, vai lá fora, pregar, é um ato de amor. Pregar o Evangelho é um ato de amor. E esse é o nosso papel. Então sejamos uma igreja missionária. E o último aspecto que eu queria falar nessa manhã é uma igreja cheia de fé. Gálatas, capítulo 2, 20 e 21, por favor. Entendeu? Então a igreja precisa ter fé. Se ela não tiver fé, falhou tudo. Pode ler. Mas eu crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo na carne, vive lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debaixo. Amém. Glória a Deus. Então, observe que a igreja, meus irmãos, ela precisa ser uma igreja cheia de fé, Então a vida do apóstolo Paulo ela foi transformada em seu encontro com Jesus. Naquele momento, no momento em que ele encontrou com Jesus, sua vida foi transformada ali naquele momento. Então, a partir daquele momento, passou de perseguidor a perseguido. Eu quero dizer que desde então passou a viver pela fé e não por aquilo que ele podia fazer. Paulo, ele era o quê? Era um empresário, abandonou tudo, ele era um construtor de tendas, e ele abandona tudo para viver pela fé, e a igreja supria as suas necessidades. Então nós como igreja precisamos ser o quê? Mais espirituais, centrada na cruz de Cristo. Eu quero dizer que é onde se prega e vive a fé, é na cruz. É preciso viver na cruz, é preciso submeter a cruz. Então, nossa maior necessidade é aprender a vivenciar essa fé que pregamos. Eu preciso aprender a viver pela fé, preciso aprender a depender de Deus, porque quem vive pela fé é uma pessoa que depende de Deus para tudo na sua vida. Então, queridos irmãos, por isso, a atmosfera, o ambiente, tudo mais da igreja deve ser o que? Cheio de fé, porque é pela fé que nós vivemos. Então precisamos viver em uma atmosfera de fé. Eu quero dizer que ser uma igreja cheia de fé, como Paulo, devemos saber que somos o que? Igreja. Eu
por saber que eu sou igreja. E uma igreja, ela vive em prol do outro. A igreja vive em prol de quê? De revelar Deus. As pessoas que entram aqui, entram para ouvir quem? Deus. Então, por quê? Eu vou na igreja, eu vou ouvir Deus. Então, as pessoas, quando vai a você, quer ouvir Deus, não quer ouvir outra coisa. Então, eu quero dizer, sendo assim, devemos aprender o que é respeitar os nossos irmãos e nossa liderança é ficar cobrando deles. Então, eu não posso cobrar, eu não posso exigir nada, eu preciso dar. Então, se cada um fizer a sua parte e souber que cada um é a igreja, se eu fizer a minha parte sabendo que eu sou igreja, então muita coisa mudará na minha vida. Então, eu preciso me comportar como igreja, você precisa se comportar como igreja. Nós precisamos entender, olha, eu sou a igreja de Cristo e eu preciso viver dessa forma, eu preciso me comportar, eu preciso andar assim. Então, quando cada um se torna a igreja de Cristo, essa igreja será de Deus e não de homens. Quando eu entendo, eu sou a igreja de Cristo aqui na terra, então eu compreendo que eu pertenço a Ele, que eu sou dele, né? Então, queridos irmãos, uma igreja inspiradora pelo Espírito Santo, que cuida das ovelhas, que faz a obra missionária e vive cheia de fé, é uma igreja de Cristo. Então você é a igreja de Cristo. Então eu sair daqui e pensar assim, olha, eu sou a igreja do Senhor. Então as pessoas se aproximam de mim, precisa ser o que? Contagiada. E Paulo, ele entendia isso, né? Paulo, ele entendia. Ele dizia, não, eu preciso ser o que? Inspirador. O outro precisa saber Cristo em mim. Porque ele disse, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vive em mim, então eu tenho que inspirar. Jesus inspirava. Era tremendo encontrar com Jesus. As pessoas que encontraram com Jesus foram transformadas. Todo mundo que encontrou Jesus, que teve um encontro com Ele, foi transformado. Algumas pessoas viram só Ele passar, mas quem teve um encontro com Ele foi transformado. Então, como igreja de Jesus, precisamos ser transformadores, porque como igreja de Jesus eu já fui transformado, então eu preciso ser instrumento para transformar outros. Amém, meus irmãos? Sejamos igreja. Amém. Sejamos igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos ouvir uma palavra de oração do irmão Márcio, por favor. Amém, glória a Deus. Soberano Deus amado, todo-poderoso, Pai, nesse momento, Senhor, que estamos aqui, Pai, para te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou dentro de nós como igreja, Pai. Assim como Cristo é o nosso cabeça, Senhor Deus, que fala a tua palavra, Senhor, e Cristo é o cabeça da igreja. É verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a gente venha receber Cristo, Pai, nosso Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos orientando, nos dando discernimento, entendimento, Pai, confirmando, Pai, dentro da palavra, Pai, sendo certo ou errado. Verdade, Deus. Vamos abandonar o erro e seguir o certo, que é Cristo. Amém, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus não mudou, Ele continuou mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Amém, Senhor, Deus amado, todo-poderoso, Pai Santo. Amém. Coloca mais amor, mais força dentro de nós, que a gente venha olhar um pelo outro com um olhar de misericórdia, amém, um olhar de compaixão, um olhar de solidariedade, amém, um Senhor, de animosidade, nem de malícia. É verdade, Deus. Aleluia. Amado Pai amado, ô Senhor Deus, abençoa, Pai. Sabemos que a tua palavra diz que onde tem dois ou três falando o teu nome, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo se encontra aqui presente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que agradecer, Pai, por esse momento. É um privilégio, é muito enriquecedor, é muito forte, Pai. A gente está aqui entendendo de Ti, meu Pai, e sabendo que o Senhor tem zelo por nós,
pastor, abençoa a vida de todos. Amém. Que nós iremos para casa agora, seguindo pelo teu Espírito Santo. Amém. Debaixo da tua potente mão, Amém, Senhor, Deus. nos protegendo, nos livrando de qualquer seta, de qualquer Aleluia. que seja desfeita, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó maravilhoso Deus, abençoa a nossa reta, a nossa tarde, e que mais tarde nós estaremos aqui para também ouvir uma nova palavra do Senhor, Amém. para nos fortalecer no Aleluia. Espírito e na verdade. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Gratidão por tudo, em nome do Senhor Jesus, Amém. que vivo está. Amém. Glória a Deus. Queridos, coração silencioso, nós estamos despedidos em nome de Jesus.